Olá, boa noite. Está começando aqui na Rede TV Espírito Santo o ES News especial Eleições 2018. E a gente continua debatendo, fazendo as especulações para as eleições deste ano. Nas últimas semanas, recebemos aqui em nossos estúdios os candidatos ao governo do estado. Ardelmo Teixeira, do PTB, Rose de Freitas, do Podemos, Renato Casagrande, do PSB e Carlos Manato, do PSL. E nesta noite a gente recebe aqui em nossos estúdios o diretor do Instituto Futura, José Luiz Rico, e também o jornalista comentarista de política, Luiz Trevisan. Boa noite para vocês, bem-vindos, viu? Boa noite. Olha, vamos começar falando um pouquinho sobre as pesquisas que a gente tem visto e acompanhado aí nas últimas semanas, né? Mostrando a evolução dos candidatos. Vamos começar a nível de Brasil, né? A nível de eleição presidencial. Com a gente aqui o Rico, que o Instituto Futuro, inclusive, há poucos dias trouxe alguns números, inclusive, atualizando esses dados, não é isso, Rico? Exatamente. Nós fizemos há 10 dias atrás, liberamos uma pesquisa que trazia resultado para presidente, para governador e para senador aqui no estado do Espírito Santo. Na relação do presidente, o líder desde o início do processo é o mesmo líder nacional, é o Jair Bolsonaro. Em segundo lugar já vinha o Fernando Haddad e terceiro aí embolados o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ou seja, um cenário que já vinha se desenhando desde o primeiro momento, Trevisan, mas que acaba até assustando por essa polarização entre o PT e, mais uma vez, um partido de direita, não é? É, isso aí. Você tem hoje, a rigor, você tem dois extremos, né? O extremo da direita, a extrema-direita, aliás, a gente nem sabia que tinha extrema-direita no Brasil, mas ela apareceu aí, direita, botou a cara na rua. Verdade. Extrema-direita, né? Não tinha nem direita, que nem direita, né? Ou era envergonhada, agora assumiu, vai para a rua, está aí com a candidatura do Bolsonaro, foi esse linguajar todo da direita, da extrema-direita, tem uma onda, né, de ultradireita, né, pelo planeta, né, começou com Trump, está lá na Suécia, enfim, está passando pelo Brasil, pela América Latina. É preocupante, mas, enfim, cada um vota naquilo que acredita. Do outro lado tem o candidato do PT, o Haddad, que é um pouco o legado do Lula, do PT. Então, é outro extremo, são dois extremos. E o famoso bloco moderado, o Centrão, se diluiu aí entre o Alckmin, o Ciro, a Marina e tal, e alguns outros candidatos. Mas eu pergunto, Rico, nas últimas pesquisas havia uma tendência de subida do Alckmin. Ele tem subido muito vagarosamente, né? Você acha que dá para ele chegar lá ainda? Olha, o processo eleitoral é um processo o tempo todo em mutação, né? É evidente que você tem dois favoritos para o segundo turno, que é o deputado Jair Bolsonaro e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, mas isso é um processo eleitoral. Como todo processo eleitoral, a gente... É dinâmico. A gente é muito dinâmico, né? E essa eleição especificamente, talvez tenha uma participação da população, principalmente via rede social e até nesse fim de semana com o movimento de rua, um pouco mais volumosa, se não muito mais volumosa do que eleições passadas, né? É a primeira eleição no Brasil que a internet vai ter uma importância fundamental. O próprio candidato Bolsonaro tem usado muito a internet, ele ficou muito tempo por fora da campanha, por estar hospitalizado, né? Então ele usou um tempo todo as redes sociais para poder se posicionar durante a campanha. Talvez já tenha sido até uma forma dele se blindar, não? Eu acho que até esse atentado é lamentável que tenha ocorrido esse atentado, mas de alguma forma o Bolsonaro ou a equipe dele utilizou esse limão para fazer uma limonada, que é, na medida que ele está hospitalizado, ele ganha uma imunidade, uma certa imunidade dos próprios concorrentes, né? Ele fica ali, protegido, é uma situação complicada, desconfortável para ele, para todo mundo, e ninguém bate num candidato que está na UTI, né? Agora, nessa reta final, que ele saiu da UTI e entrou aí efetivamente na campanha. O fato... Pode falar, Rico. Essa é uma campanha, eu considero, muito complicada, né? Porque você... O Trevisan até falou, da extrema-direita. Mas se você pegar os 7 mandatos do candidato que representa a extrema-direita e olhar como ele votou, você vai ver que ele votou muito semelhante
ao PT. A esquerda, né? À esquerda. Né? Só no Brasil mesmo para acontecer uma virada desse tamanho. Né? O cara que sai de um determinado posicionamento ideológico, se é que no Brasil isso existe, e vai para o outro completamente diferente. No Brasil, o posicionamento é mais fisiológico do que ideológico, em linha geral. Eu tô falando. Exatamente. Sim. Não, e acho que há muito tempo a gente não viu uma campanha em que você tinha movimentos de rua em apoio a determinado ou contra determinado candidato, né? Você teve esses movimentos de rua contrário ao uma ex-presidente, que foi a presidente Dilma, ao ex-presidente Lula, né? Você teve um movimento muito forte no Brasil, mas até então eu, pelo menos, não me recordo, há um bom tempo, de você ter uma campanha com um movimento expressivo nas ruas a favor e contra o candidato. Você viu aí nos últimos dias o movimento Ele Não e o movimento pró-Bolsonaro. Ele sim, né? Ele sim, ele não. Ele sim, ele não. Eu acho que o país está aí meio que com os nervos à flor da pele, aí, numa tensão, numa expectativa muito grande. É uma campanha bem diferente, não? Bem diferente. O que é por esse clima emocional que está aí. O que é interessante é que esse movimento, forte do movimento, foi um movimento não político. Foi um movimento contra os políticos. E o engraçado é que o líder das pesquisas é um político há 7 mandatos. É verdade. Né? Mas ele surfa nessa onda aí do offside, do novo. Exatamente. Do novo, né? Do novo, não sei, você disse, ele tem 7 mandatos. Na verdade, os outsiders não conseguiram se estabelecer. Né? Nós tivemos aí durante a campanha 2, 3 nomes de outsider importantes que chegaram a aparecer, Sim. mas que não conseguiram se consolidar como candidato. Né? Ninguém está encantado nem com o Fernando Haddad, nem com o Jair Bolsonaro. Existem os que votam no Haddad. Evidentemente, o PT tem seus votos. Mas, além dos votos do PT, tem gente que está votando no Haddad porque não admite o Jair Bolsonaro. E a maior parte do que está votando o Jair Bolsonaro não admite o PT. Então, o voto não é a favor. É contra alguém. Esse é um dos graves problemas da nossa eleição. Nós vamos sair com um país absolutamente dividido. E você não sabe o que vai acontecer lá no segundo turno e quem ganhar, como é que vai governar, porque se ganha o Bolsonaro, a extrema-direita, a turma do PT e o bloco da esquerda vai ficar contra e vice-versa. É um cenário nebuloso, muito nebuloso, eu acho extremamente preocupante. E nós já temos E nós já tivemos um cenário parecido. Já temos falas muito pesadas. Hoje está circulando a fala de um general aí, falando em ditadura. Nós tivemos um cenário parecido, né, de divisão, assim, na eleição anterior, né, entre Dilma e Aécio, e a gente viu o que deu. 2 anos depois, ela sofreu impeachment. Apesar daquela divisão, acho que hoje o conflito é maior. É muito mais forte. Está exacerbado, está mais exacerbado, eu também concordo. É um clima bem tenso, né? Bem tenso. Agora, o Televisão falou há pouco sobre, inclusive uma fala que o Geraldo Alckmin tem dito, né? A última semana é decisiva, é a última semana que você pode mudar o resultado. Nós estamos aí há dias da eleição, a eleição já acontece no domingo, mas os números que a gente tem visto ainda são números não muito animadores para o Alckmin, né, Henrique? Não, os números são pequenos, era preciso que ele tivesse pelo menos um soluço de 3, 4, 5 pontos a mais para despertar alguma coisa, porque 10, 11, 12 é onde o Ciro teve o tempo todo, e o Ciro agora já começa também a perder aderência pelas pesquisas que têm aparecido, né? E, na verdade, os dois, o Haddad continua crescendo, o Bolsonaro está parado, o Haddad crescendo, e os outros ficam ali, tira um ponto de um, põe no outro, tira um ponto 2, põe no outro. Eu acho que as candidaturas ao entorno ficaram muito de contra, né? De embate ao Bolsonaro, né? A novidade da pesquisa de hoje, que eu vi, é um crescimento um pouquinho maior do Alckmin e o João Amoedo, que largou lá o Meirelles, o Álvaro Dias e os outros para trás, já se aproximando um pouco do Ciro Gomes. Né? O que faltou na sua avaliação, Rico? A chamada bloco moderado, centrão aí, né? O que faltou? Faltou união, faltou definir um candidato, pulverizou tudo? Faltou definir um candidato. Até porque ele é um centro moderado que tem o apoio do grande empresariado, né? Tem o apoio do grande capital, né? Que prefere uma transição, digamos, mais equilibrada do que apostar numa extrema-direita ou numa esquerda que já é conhecida pelo processo todo do governo do Lula, enfim. O que o país precisa agora é união e equilíbrio.
Nada que essas duas, nada que essa Possam polarização oferecer, né? oferece. Isso daí é a preocupação que a gente está Essa é uma manifestando preocupação aqui. grande. Houve, na verdade, os políticos, eles pensam muito neles mesmos, né? Então, é muito difícil você chegar para esse pessoal que está hoje pulverizado pelo centro. Chamar até o Fernando a razão, Henrique até né? tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu, É muito exatamente. difícil. Quem é que vai abrir mão? Ninguém quer abrir mão. Todo mundo, o outro abre a meu favor, mas eu não abro a favor do outro, né? Não tem essa... Abrir mão de poder e de Abrir mão de interesses poder, é difícil. é muito né? complicado. É difícil. Agora, só que tem o seguinte, não estão abrindo mão, vão perder todos. E se for do jeito que está aparecendo, vai perder o país, né? O país caminha para uma encruzilhada aí que a gente não sabe exatamente cenário qual extremamente- rumo será desenhado mais adiante. Exatamente, um cenário muito nebuloso, muitas incertezas, né? Independente de posição, né? Esquerda ou direita, a gente está falando aqui das extremas, né? A gente não sabe como que isso pode se desenhar aí no próximo ano, né? Já a partir do ano que vem. Vou pedir para aguardar um pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre o cenário das eleições, primeiro turno das eleições de 2018. No próximo bloco vamos falar também sobre as pesquisas e as especulações aqui para a eleição de governador aqui no Espírito Santo. A gente volta já já com o S News especial Eleições 2018. Estamos de volta com o S News especial Eleições 2018. Aqui na Rede TV Espírito Santo a gente continua a nossa conversa com os nossos convidados. Aqui José Luiz Orrico, diretor-presidente do Instituto Futura, também o jornalista e comentarista de política Luiz Trevisan. No primeiro bloco a gente já conversou um pouco sobre o cenário a nível de país, né? Os candidatos aí, a evolução dos candidatos na disputa ao cargo de presidente da República. Nesse bloco vamos falar um pouquinho sobre o cenário aqui no Espírito Santo, o governo do Estado. Ô Rico, última pesquisa do seu instituto, o Instituto Futura, que foi divulgado há poucos dias, mostra o Casagrande como desde o início liderando a corrida presidencial e até mostrando aí uma eleição de primeiro turno, não é? Tudo indica que sim, né? Desde que nós começamos a fazer trabalho, nós tínhamos uma eleição que aparentemente seria muito disputada entre o atual governador Paulo Artung e o ex-governador Renato Casagrande. Quando no início do processo, em julho, o governador Paulo Artung retirou a candidatura dele, os votos foram todos na direção do Renato Casagrande. E ele vem surfando com certa tranquilidade desde lá, mantendo aí um percentual sempre superior a 50% das intenções de voto, o que tem dado nos votos válidos sempre acima de 65%. Quer dizer, é uma candidatura... Com muita tranquilidade. Relativamente. Nós estamos falando de eleição, estamos falando de voto. Tudo pode mudar, né? A qualquer momento. Mas é muito difícil, né? Esse quadro, até porque quando a gente pega a intenção espontânea de voto, ele já passou de 40% de intenção espontânea e nenhum concorrente dele chega a 10%, aliás, chega a 5% de intenção espontânea. Quando você soma todo mundo e compara com ele, se você multiplica todo mundo vezes 3, ele continua na frente. Além do que ele tem uma baixa rejeição. A mais baixa rejeição é a rejeição dele é a mais baixa entre os Então isso também candidatos. soma Saiu para... um governo muito bem avaliado, né? Então, bem avaliado, Eu tem lembro, bastante inclusive, que tranquilidade. nós fizemos um debate uma ocasião, pós a eleição. Foi. Acho que você me perguntou. E o Casagrande agora? Eu falei, o Casagrande agora tem que cuidar do capital político dele, né? E se cacifar como oposição ao governo. No que ele me parece que fez muito bem, ele centrou nisso, focalizou À nisso frente e do veio... instituto, né, do partido dele, ele conseguiu e essa veio movimentação. conduzindo isso aí com a posição de uma oposição, digamos, persistente ali. E você tem uma coisa que é o seguinte, ninguém tentou se fortalecer nesse período todo, a não ser ele. Ele, exatamente. É verdade. Quer dizer, o governador que está em exercício, está trabalhando, que é o Paulo Artung, fosse candidato, nós teríamos uma disputa. Uma disputa seria Nós difícil. teríamos uma disputa. Porque Parecida com da vez anterior, né? As coisas que foi bem acirrado. Uma tivemos na vez eleição anterior. fla-flu. Exatamente. Como ele retirou a candidatura dele, a eleição passou a ser uma eleição entre alguém que politicamente é muito conhecido no Estado e é bem avaliado, e entre um monte de candidato que ninguém sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Então, é natural que o eleitor acabe optando migrando para... por votar nele, porque ele já é conhecido, ele foi um bom governador, foi bem avaliado. Sim. Não faz muito sentido
a gente ir para uma experiência nova. Sim. Agora, Trevisan, quando a gente fala de Assembleia Legislativa e para um governador conseguir executar e fazer um bom trabalho, ele tem que ter uma política de coalizão, né, uma boa base na Assembleia. Ele hoje tem mais da metade dos partidos que são registrados no TSE coligados a ele, né? Ou seja, ele tem uma base, uma coligação boa, forte. Mas será que isso vai se refletir também na Assembleia? Ele consegue carregar uma boa turma, eleger uma boa turma de deputados? Eu acho que ele vai eleger uma boa turma e o restante vai por osmose, vai por gravidade. Sim. Porque você tem uma Assembleia, historicamente, pelo menos tem sido assim, em que ela é muito fiel ao governador em questão. Sim. Né? O Casagrande, como é um político habilidoso, articulado, bem equilibrado, eu acho que ele não vai ter dificuldade nenhuma em fazer maioria na Assembleia. É lógico que tem ali o bloquinho da oposição, do contra, sempre tem a turma ligado ao Artung, mas é uma tendência quase natural dos deputados somarem com o Executivo, né? Tem sido assim ao longo das últimas legislaturas, e eu acredito que não vai modificar muito, não. Eu acho que o Casagrande vai ter uma maioria confortável, eu diria. Vai ter um bloquinho da oposição? Vai ter. Sim. Porque o que eu acho até saudável ter um bloquinho de oposição. Claro, eu nunca gostei muito dessa coisa do amém, né? Todo mundo, vaquinha de presépio, aprovando tudo. Não, eu acho que tem que ter o debate, tem que ter, né, a diversidade, enfim. Eu acho, mas em termos de maioria, eu acho que ele faz uma maioria tranquila. Deixa eu puxar aqui para outro tema, claro. Que é o eleitor e o nível de indecisão do eleitor. Se para governo do Estado e para presidente até certo ponto, você já tem uma decisão muito grande, para os outros cargos, seja Senado, deputado federal ou deputado estadual, o nível de indecisão é muito grande, né? Nós trabalhamos com pesquisa e às vezes as pessoas acham que por trabalhar com pesquisa a gente consegue antecipar resultado. A gente consegue antecipar vários resultados, mas alguns são muito difíceis e eu estimo que esse ano nós podemos ter problema na eleição para o Senado. A última pesquisa que nós fizemos, quando a gente pega o voto espontâneo, e nós temos que lembrar que são 2 senadores, quando a gente pega o voto espontâneo, nós temos 140% dos votos que as pessoas não sabem quem vão votar. Ou seja, é como se a gente pegasse 70% do eleitor. Sim. E esse eleitor, cada um tem 2 votos. E ele não sabe em quem ele vai dar esses 2 votos. Então, para quem faz pesquisa como eu, como a Futura, é muito complicado, porque você vai trazer à tona um resultado que é na estimulação, que diminui um pouco essa indecisão, quando você apresenta o nome dos candidatos, mas que pode trazer um percentual de erro muito grande, porque a decisão para o Senado, alguns deputados federais, alguns deputados estaduais, vai se dar do sábado para o domingo. Vai se dar com a colinha que chega na mão do eleitor. Né? Isso pode mudar uma eleição. Né? Isso pode mudar uma eleição. Só como exemplo, quando o candidato Renato Casagrande se elegeu ao Senado em 2006, o nível de indecisão na véspera era 55%. E na véspera, ele e o ex-governador Max Mauro estavam empatados, ele um pouquinho na frente. E ele ganhou com uma folga grande do ex-governador. O que você está dizendo é que nós temos um grande número de indecisos para o Senado e essa eleição do Senado pode ser decidido de um dia para o outro. Pode, até porque nas últimas pesquisas que nós fizemos, houve uma diminuição da intenção de voto nos 2 principais candidatos e um aumento o surgimento de um terceiro candidato. De um terceiro candidato. Até há cerca de um mês, né, o Henrique esteve aqui com a gente fazendo as especulações antes da gente receber os candidatos ao governo do Estado, aqui nas últimas semanas. O candidato Fabiano Contarato mesmo, ele estava lá em terceiro e quarto quase, né? Naquela ele estava em terceiro, estava distante, naquele momento. Né? Ou seja, liderava os 2. A gente até brincou, né? Seria mais do mesmo para o Senado. Ou seja, nós tivemos já uma mudança. Quer dizer, a grande disputa agora, já
aqui Aqui no Estado, no eu Estado acho é o que Senado, né? Em Senado. definição são duas vagas e os dois correm risco de não se reeleger nessa altura, né? Porque tem o fenômeno aí, eu não diria nem fenômeno, né? Porque o Contarato tem uma história toda, de uma trajetória, né? Bem equilibrada, bem posicionado na questão do trânsito, das leis de trânsito, sempre com uma fala muito coerente, pertinente. Verdade. E o Contarato, então, eu acho que ele pegou aí... Tem outra pegou coisa, essa veia aí tem outra coisa e essa boa imagem a gente dele, colocar. Uhum. Tem outra coisa que é importante a gente colocar, que é o seguinte: o Senado é muito distante do eleitor, muito. Ele não sabe para que serve, ele não sabe o que faz. Se a gente for avaliar, o senador Ricardo Ferraz teve uma atuação muito interessante, foi até bem avaliado e tal, não sei o quê. Mas o eleitor não sabe. Como não sabe a atuação do Magno Malta lá dentro do Senado. É muito distante, as notícias são muito longe. É muito longe. Quem tem interesse em acompanhar a atuação dos senadores sabem o que eles fizeram, mas isso é um percentual muito pequeno. Essa proposta é um dos problemas, acho que, da política, né, Rico? É esse acompanhamento, é o eleitor conseguir acompanhar o que o político faz. Isso piora, se complica quando se torna um cargo, quando é um cargo federal, né? Quando você fala de presidente da República, de deputado federal. Nós estamos discutindo dois executivos, presidente e governador. Isso está na boca de todo mundo, as pessoas estão discutindo. Depois você tem 500 e tantos candidatos a estaduais na rua pedindo voto. E por conta do financiamento de campanha, vocês podem reparar, os santinhos do deputado estadual só tem o nome do deputado estadual. Não tem presidente, não tem governador, não tem senador e não tem federal. Verdade. O mesmo se repete com o deputado federal, que são mais de 100 também pedindo voto. São quase 200. Tudo, né? Eles também estão na rua pedindo voto. Os senadores, me parece, são 11 ou 12, alguma coisa assim. Eles fazeram uma campanha absolutamente solitária. Até, você pode até dizer, não, alguns candidatos têm o governador do lado. Tem mais visibilidade, mais ou menos. O candidato Renato Casagrande tem feito campanha com os dois senadores da coligação dele, mas mesmo assim é pouco. Porque o eleitor, quando pensa em Senado, é como se não valesse muito. Então ele não dá muita importância para discutir aquele voto. Então ele vota no nome que aparecer. O nome que aparece. Acaba até, as pessoas têm até uma confusão em relação a isso, né? Na eleição anterior eu votei para um candidato ao Senado, dessa vez são dois. Há uma confusão porque são três, a expressão tem 3 vagas no Senado, né? Então uma eleição é para um candidato, na outra eleição para dois. As pessoas nem sabem que todo estado só tem 3 senadores. Exatamente. Você pergunta para as pessoas, né? Mas, Rico, as pessoas não sabem em quem eles votaram para deputado ou para senador na eleição passada. Não sabem. Não acompanha, né? Não acompanha, E aí realmente esse é um problema. Porque eu acho que nós temos 2 problemas na democracia brasileira. O primeiro é do mundo inteiro, que eu acho que essa coisa da internet e das redes sociais minaram o modelo representativo. Em qualquer lugar do mundo, você for ver, isso é um problema hoje. Tá? E outra coisa no Brasil é essa coisa, você vota, vira as costas, não cobre e esqueceu. Você não tem um acompanhamento do que acontece. A não ser no cargo executivo, como você falou, é o governador, é o prefeito, é o presidente que tem mais visibilidade, está mais ali na memória da pessoa. Sim, é verdade. Sim, exatamente. E eu acho que nós vamos precisar discutir o modelo representativo daqui para frente. Porque é verdade. O mundo mudou muito. E o modelo que nos serviu até final do século passado, talvez já não sirva mais hoje. Tem que pensar num novo modelo. A democracia, como já dizia até o Xuxo, né, é muito ruim, mas é o melhor entre os ruins. Né? Os ruins ainda não é melhor. Tem nada melhor pior que seja é melhor que existe, né? Ele dizia em linha geral. Olha só, nosso tempo já está quase no finalzinho, mas antes nós falamos um pouco de presidente, falamos de governo, Senado, comentamos um pouco da realidade de deputado estadual aqui no estado e da bancada, né, de oposição e situação lá que pode se eleger. Vamos falar um pouquinho também dos deputados federais. Nós temos 10 vagas, né? Alguns são candidatos, acho que grande maioria, ou se não todos, são candidatos à reeleição. Eu acho só o Manato que não é. Só o Manato que não, né? Porque vem como candidato ao governo, mas temos grandes nomes fortes também se candidatando, que pode também dar uma boa mudança, uma renovada lá em Brasília, na Câmara Federal, não é? Eu acho que a possível grande renovação que ocorra seja na Câmara Federal. Principalmente porque tem uma coligação muito forte
que não tem nenhum deputado exercendo o mandato. Aliás, Você está falando tem da uma coligação deputada do Amaro. Da coligação do Amaro. Que deve tem uma ser deputada, campeão que é de votos, possivelmente. Deputada né? Lauriette, né? E da Lauriette, sim. Que tá. Mas fora ela, os outros nomes dessa coligação são todos nomes novos. Especula-se, inclusive, que essa coligação, o próprio candidato Amaro, né, pela sua posição, ser um apresentador de televisão, esse é um nome muito conhecido, deve ser um grande puxador de votos, deve ser campeão de votos nessa Em eleição. tese, né? Em tese. Em tese, sempre assim. É uma caixinha de surpresa, né? Mas Costuma-se dizer que uma eleição para a Câmara Federal, uma campanha para a Câmara Federal é decisivo que o candidato tenha um partido para chamar de seu, né? Tem um partido na mão, né? Você vê que geralmente os presidentes de partidos eles conseguem ganhar a eleição para a Câmara Federal, né? Os presidentes, ou pelo menos eles ganham uma grande margem, vão bem ou chega perto. Então, costuma-se dizer então que se o cara não é presidente, se ele não tem um partido, né, que o impulsione, Sim. que lhe dê visibilidade, musculatura eleitoral, esse cara não tem muita chance na Câmara Federal. Então eu acho, você colocou bem, é uma caixinha de surpresa, e a renovação é sempre uma dúvida. Eu confesso a vocês, eu não tenho, tenho ideia do que vai ser na Câmara Federal. Nós temos 20 nomes disputando vaga na Câmara Federal e temos 50 nomes disputando vaga na Assembleia Legislativa. Os outros estão ali só para você somar diz com voto. reais potencial. Chance, né? Real chance de ganhar. Se nós fizermos aqui uma conversa de meia hora, nós vamos listar aqui 20 nomes, dos quais pelo menos 9 se elegerão. E na Assembleia, se a gente listar aqui 50 nomes, pelo menos 27, 28 se elegerão. Tenho certeza absoluta. A Assembleia normalmente tem ocorrido uma renovação na faixa de 50%. Normalmente. Mas normalmente Pelo seu conhecimento, pelas suas projeções. Você acha que fica nisso? Vai um pouco acima? 40%, 50%? Eu dessa vez estou muito em dúvida por causa dessas coisas aí da discussão dos novos. Mas não vejo assim. Mesmo a renovação é renovação. Sai um deputado, renovação de nomes, entra um ex-prefeito, entra um ex-deputado. Né? Você não tem renovação no sentido de renovação. Não é um político novo, é um não político já entra que um está político antigo novo, política, né? entendeu? É muito difícil. Até entra, evidente que... Na realidade não é nem renovação, é mudança. É uma mudança de nomes. Né? Só muda lá o painel, né? O nome no painel. A renovação não passa de 10, 15%, se tanto. Entendi. Ou seja, de políticos novos. Políticos novos. Realmente que nunca tiveram mandato, talvez, ou nunca estiveram na Assembleia Legislativa, né? Até porque o modelo privilegia isso, né? O modelo que nós temos. Esse desse ano, então, mais do que todos os outros. Privilegia quem já é conhecido, quem já tem mandato, realmente. Olha, quero agradecer muito, então, aos nossos convidados de hoje. Zé Luiz Rico, diretor do Instituto Futura, muito obrigado pela presença. Bom, nada, estamos sempre à sua disposição. Eu queria só pedir para o eleitor pensar um pouquinho quem que vai votar, porque nós depois temos 4 anos pela frente, não dá para reclamar, né? É isso mesmo. Obrigado, viu, Rico? Obrigado também, Luiz Trevisan, jornalista, comentarista de política. Prazer recebê-lo aqui também. Obrigado, é um prazer estar aqui nessa casa e prazer falar de política num momento tão delicado, né? Em que a gente tem o futuro do país aí nas mãos, a caminho das urnas, e como o Rico disse, muito bem lembrou, pensem bastante, avaliem, porque é o destino da nação que está em jogo. É isso aí, olha, e fica também os votos também da Rede TV Espírito Santo para que no dia 7 de outubro você pense e reflita bastante, leve uma colinha anotada os números dos seus candidatos para não se perder na hora da votação. Lembrando que você vai votar para deputado estadual, deputado federal, 2 votos para o senador, o voto para o governador e o voto também para presidente da República. O SNews Especial Eleições 2018 fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Bom voto, vote com responsabilidade.